Bom, estamos aqui de volta para iniciar a aula, né? Continuar de onde paramos. A gente estava falando de racionais, a gente disse como é que era feita a soma, né? Aí mostrou exatamente como era a definição e também o produto, tá certo? Mas a gente não viu exemplos, a gente falou só das propriedades, né? Então, as propriedades é só para usar no decorrer do que a gente vai estar fazendo durante todo o curso, né? Então, vamos começar vendo exemplo de como se processa realmente essa adição, né? Digamos que você queira somar 2/3 mais 1/5. Lembra como foi definido lá? Ó? O que é? É A sobre B mais C sobre D. Isso é igual a AD mais BC sobre BD. É isso. Então, você multiplica esse por esse e esse por esse, né? Tá certo? E o produto vai aqui embaixo, né? Por quê? O que você está fazendo, na verdade? Na verdade, você está fazendo assim, ó. Você está só escrevendo esse e esse de maneira que os denominadores fiquem iguais. Você está fazendo A sobre D sobre BD, né? Você pegou essa fração aqui, que é equivalente a essa, e está somando com essa outra fração aqui, ó, que é equivalente a essa outra, né? O CD eu multipliquei em cima e embaixo por B, e aqui eu multipliquei em cima e embaixo por D, né? Então, são frações equivalentes, né? Como os denominadores eram diferentes, o que a gente fez? A gente fez o que a gente viu no início, né? A gente tornou os denominadores iguais, né? Para obter justamente esse resultado aqui, né? Tá certo? E é isso que a gente vai fazer aqui, né? Olha só. Como está dito aqui, ó, esse vezes esse, que é o AD, né? Ó, 2 vezes 5, fazer bem devagar, tá certo? Aí, esse vezes esse, 3 vezes 1. E multiplica esses dois, BD, né? Ó, 3 vezes 5. E temos aqui o resultado, né? 9 vezes 5, 10. Mais 3 sobre 15. Se você fizer sempre dessa forma, não tem como errar, né? Então, vai dar 13 sobre 15. E isso funciona tanto para a adição quanto para a multiplicação, né? Por exemplo, ou a multiplicação. Quanto para a subtração, né? Imagina que você tenha, lá, 3 sétimos menos 8 nonos. Digamos, né? Mesma coisa. Esse vezes esse, 27. Esse vezes esse. 7 vezes 8 é 56. Mas não esqueça que esse é positivo e esse é negativo. É menos com menos mais. Eu estou pensando que o menos está no 8, que é menos 8, né? Tá certo? Por isso que 3 vezes 9 deu 27. Então, deu menos 56. Sobre 7 vezes 9, 63. Aí isso vai dar, né? Agora, as operações normais, né? Isso vai dar 29, né? 29 sobre 63. Aí você observa, lembra do sinal? Você olha para os dois como se o sinal não existisse. Por exemplo, 2 nonos mais, sei lá, 5 sextos. Vai funcionar. Olha só, 2 vezes 6, 12. 9 vezes 5, 45. Sobre 9 vezes 6, 54. Aí isso deu 57 sobre 54. Aí você vai dizer, mas professor, olha só, esses dois são divisíveis por 3, então dá para simplificar, claro. Você simplifica. Dividido por 3 vai dar 18. E dividido por 3 vai dar 19. Tá certo? Aí, ó,
simplificar é obrigatório, né? Aí você vai perguntar assim, professor, a gente já aprendeu lá no ensino médio, lá no fundamental, melhor dizendo, lá no fundamental, na primeira fase do fundamental, que você tem 2 sobre 9 mais 5 sobre 6. Perfeito? 2 sobre 9 mais 5 sobre 6. Não é? A mesma conta. Aí, ó. Aí vamos lá. O nosso denominador aqui é 54. Agora vai ser 18, né? Aí lembra que eu falei que a gente mudou para 12 sobre 54 e 45 sobre 54? Não, agora vai ser alguma coisa sobre 18 e o outro sobre 18. Mas como eu vou saber qual? Aqui, ó, daqui para cá, eu multipliquei em 5. Foi multiplicado por 6, 6 por 9. Então, é isso que eu vou ver aqui, ó. 9 para 18, bom, é só multiplicar por 2. 2 vezes 9 deu 18, aí eu multiplico por 2 aqui também, ó. 2 vezes 2, 4. Aí aqui foi 3, né? Ó, 3 vezes 5, 15. Né? Para que você não fique assim, meio que adivinhando, né? Você faz o que eu vou lhe falar aqui, ó. Né? 18 dividido por 9 é 2. Ou seja, de 9 que eu transformar em 18, eu multipliquei por 2, né? Então, eu tenho que multiplicar aqui também, ó. 2 vezes 2, 4. Mais 6 para 18 foi 3, porque 18 por 6 é 3. Aí eu tenho que multiplicar o de cima também por 3, 3 vezes 5, 15. Então, isso dá o que a gente já sabia, que é 19 sobre 18. Então, é assim que a gente faz a adição. Perfeito? A multiplicação... Então, vamos apresentar aqui e continuar fazendo. Vamos lá. Bom, então a gente acabou de dizer e ver como é que faz, né? Não esqueça que nesse slide a gente tinha aquele pequeno equívoco, né? Que aqui é BD, né? E não AD, tá certo? Aí a gente falou da operação produto, que pela simplicidade eu não fiz só aquele exemplo mesmo, né? Denominador pelo denominador, esse é o resultado. Se precisar simplificar, simplifica. Tá certo? Vimos quem era o elemento neutro, né? Vimos quem era o elemento neutro, tanto da adição quanto da multiplicação, perfeito? A propriedade comutativa, né? Nós já vimos na aula anterior, né? Tá certo? Dissemos quem é o elemento inverso, né? Ó, aqui, como ele disse, eu cometi aquele equívoco, né? Isso só funciona se o R não for zero, né? Se o R não for zero, aí tem, né? Tem que dizer isso aqui. Certo? Inverso multiplicativo, tá certo? Aí a distributividade, vimos como é que funcionava a divisão. Né? Ó, por exemplo, tá certo? Olha só como é que é a divisão.
repete o primeiro, aí multiplica pelo segundo invertido. Se for dessa forma, o de baixo invertido, né? Então, se o segundo era C sobre D, invertido ele é D sobre C. Perfeito? E aí o processo da multiplicação normal, né? Vamos ver um exemplo? Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, imagina que você tenha 2/3 dividido por 5/4, né? Ou ainda, vou colocar dessa outra forma, 2/3 dividido por 5/4, né? Aqui eu vou fazer bem devagar e aqui eu vou fazer mais direto. Então, o que é que foi dito? É 2/3. Então, é isso que é divisão. É multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Isso aqui é dividir, tá certo? É 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 5, 15. Pronto, terminou. Aqui é a mesma coisa, só que está aqui o sinal de divisão principal, né? Então, repete a primeira e multiplica pela de baixo invertida. 5/4, né? Melhor, 5/4 não, desculpa. 4/5. Então, isso vai dar, né? Olha aí, 2 vezes 4, 8. Multiplicação, né? Direto. E 3 vezes 5, 15. Tá certo? Se tiver sinal, aí você só processa o jogo de sinal, seja ele qual for. Digamos que aqui fosse menos. Aí você incluiria o menos aqui, né? Aí mais com menos é menos. Como a gente já viu, né? Mais com menos é menos. Feito? Então, voltando aqui para a apresentação, né? Aí eu sempre causo essa pequena confusão. Primeiro eu tenho que apresentar para depois pegar a tela, né? Então é isso, né? Tá certo? Então isso é a divisão em Q, né? Tá? Aí, potência em Q. Tá certo? A potência em Q, a gente vai lá, né? Ó. Se eu tenho dois números, né? O que acontece? Produto de dois números elevado a n. O n vai para os dois, né? Ó. Perfeito? E multiplica o resultado. Simples assim. Tá certo? Se for uma fração, o n, da mesma forma, vai para os dois. Só que a fração continua. Tá certo? Desta forma, né? A raiz enésima, né? Mesma coisa. Como aqui é um produto, ó, vai a raiz para cada um. Aí você resolve cada um e multiplica. Ou se tiver dessa forma, você pode voltar para essa. Se o índice for o mesmo, você repete o radical com o índice e multiplica A vezes B. Tá certo? Se for na divisão, o processo é similar. Tá certo? Você pode sair dessa forma para essa. A raiz da fração é a fração das raízes com o mesmo índice. Ou a fração das raízes com o mesmo índice é a raiz total da fração com os radicandos, né? Formando a fração. Aí vamos ver. Continuar. Aqui agora a gente vai ver essas propriedades, né? A raiz mésima de A elevado a M, né? A raiz mésima de A elevado a M desta forma, né? A raiz enésima da raiz enésima. O que acontece? E esta outra forma aqui, o que acontece? Perfeito? Bom, aqui, ó, a propriedade quando não for possível fazer nada como M com N, quando eles forem primos entre si, a gente pode transformar isso numa potência, né? Onde o expoente vai ser N sobre M. Ó. Dessa forma, né? Ó. Aqui, ó, a gente só cancela. E o resultado é só o A. Ó. Por quê? Ó? Né? O resultado é só o A. Mas por quê, professor? Vou já lhe dizer. Aqui, ó,
você podia transformar cada uma dessa e no final você ia perceber que você vai multiplicar o m por n. Tá ok? E essa aqui, ó, o p vai para dentro da raiz. Tá certo? Aí, como o p vai para dentro da raiz, ó, aí é por isso que você cancela aqui, né? Ó, né? A ideia seria a seguinte, nesse caso, seria a raiz de m, aí a, ó, como o p tá fora, foi para dentro. Aqui acontece a mesma coisa, né? Ó, o m vai para dentro, né? Aí, como é que vai dar só o a? Aí é fácil, isso aqui é igual a... Aí, o que a gente viu ali na primeira propriedade? Nessa aqui, né? Ó, nessa propriedade, né? O m foi para o numerador e o n foi para o numerador e o m para o denominador. Mesma coisa aqui, ó, só que são iguais, né? Ó. Aí formou essa fração de m dividido por m. Mas m dividido por m é igual a 1. Então, isso aqui, ó, é a elevado a 1, que é o próprio a. Perfeito? Ó, aqui é a mesma coisa, né? Ó, como é que vai dar isso? É fácil, ó. Essa raiz enésima de a pode virar assim, ó. Aí o que acontece aqui, ó? Olhando, aqui é igual, tá? Imagina que aqui é o igual, tá certo? Deixa eu apagar isso daqui que fica melhor. Aqui é o igual. Perfeito? Aqui é o igual. Aí, olha só. Olhando para essa propriedade, o cara de dentro vira numerador e o de fora, o índice do radical, vira o denominador. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aí, expoente, né, ó. Aqui, ó, é o nosso n, né, ó. Aqui é o n, que é esse aqui de dentro, é só esse aqui, ó. Então, é no denominador. Por que no denominador? Porque o índice do radical vai para o denominador, né, ó. Né? Aqui não é m, não, aqui é n, tá? Por favor. N. Tá certo? Aí quem vai ser o numerador? Quando não tem nada, a gente sabe que é 1. Então é 1. Tá certo? Então, aqui, ó, tem um umzinho aqui. Não é? Tá certo? Agora, o que eu tenho? Eu tenho a raiz, outra raiz com m, né? Então, é a raiz disso, né? Com m aqui, né? Aí, o que é que vai dar isso aí? Isso aqui vai dar igual a... Aí, ó, esse aqui, ó, vai formar outra fração, né? O denominador é esse cara aqui, que é o m. E o numerador é esse aqui, que é 1 sobre n. 1 sobre n. Então, o que é que vai dar isso? Tá certo? O que é que vai dar isso? Isso aqui vai dar, ó, a elevado. Aqui, ó, é divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, seria 1 sobre n vezes... Aqui o denominador é 1, né? Então, vai virar 1 sobre m. Então, vai dar 1 sobre n vezes m. Bom, aí a gente volta para a raiz, né? Como é que vai ser a raiz? O que a gente aprendeu? Que o índice do radical é o que está embaixo aqui, o denominador, que no caso é n vezes m ou m vezes n, tanto faz, como esse negócio é comutativo, né? Multiplicação, não há problema, mas vou colocar assim. A. Aí o número de cima é o expoente do a, que não precisa colocar, né? Aí, como você vê, deu a mesma coisa. Perfeito? É isso, né? Vamos seguir. Tá? Radiciação ainda. Raiz quadrada de 9 é 3, como a gente sabe. E quanto é que dá raiz quadrada de 0,9? Né? Dá isso aqui? Claro que não, né? Tá certo? A gente sabe que não. Perfeito? Por quê? Vamos já ver, né? Tá? A resposta não vai ser agora. A resposta vai ser quando a gente estiver vendo os irracionais. Porque o resultado disso é um número irracional. E aqui a gente está falando só de racional. E o resultado disso aqui, ó,
desse aqui é um número irracional. E 0,3 a gente sabe que é racional. Então, está errado, né? O resultado disso é irracional. Vamos já ver qual será o resultado. Feito? Na próxima, acho que no próximo slide, né? Aí, como eu disse antes, né? Perfeito? O N vai para os dois. Aí, esse aqui vai cancelar, então esse aqui vai dar A vezes B. Perfeito? Ó, mas esse aqui, ó, não dá A mais B. Isso aqui, desse jeito, só funciona na propriedade que a gente acabou de falar aqui, ó. Vou voltar aqui para ela. Aqui nessa propriedade, ó. Só na multiplicação ou na divisão. Na adição ou na subtração, essa separação que tá aqui não funciona, tá? Essa separação aí não funciona. Perfeito? Como aqui é a multiplicação, então eu posso separar a raiz para cada um. E daí cancelo N com N, cancelo N com N, como na propriedade que a gente viu, né? E dá o A vezes B. Mas aqui na soma, isto aqui, ó, não funciona. Né? Não é assim que é feito. Quando a gente estiver vendo produtos notáveis, aí você vai ver por que não é feito assim. Então, a resposta não será agora. Então, olha aqui. Aqui é só algumas propriedades. Raiz quadrada de x é y, se somente se, y elevado ao quadrado é x. Tá certo? Tá ok? Né? Ó. Raiz quadrada de a ao quadrado vezes b ao quadrado é o que a gente acabou de ver, né? Ó. A gente vai pegar a raiz para cada um desses, vai cancelar e vai ficar a vezes b. Perfeito? Que é o equivalente a dizer aquela outra propriedade que nós já tínhamos visto. Tá certo? Tá ok? Então é isso. Então esse aqui de novo, ó. Isso aqui não funciona, ó. Tá aqui a resposta. Isso aqui, ó, é diferente. Não é igual. Por quê? Porque isso aqui, ó, também não é igual a isso. Lembra como é que dá esse? É quadrado do primeiro mais quadrado do segundo aí mais, né, ó. Aqui falta uma parcela aqui, ó, para ficar igual. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí sim, aí eu poderia tirar o diferente e colocar igual. Aí eu podia tirar o diferente e colocar igual sem problema, né? Sem nenhum problema, tá? Aí estaria igual, perfeito? Olha aí, é como eu disse, né? Exatamente como eu disse. Tá ok? Então, isso aqui não é verdade dessa forma, tá? Tá ok? Se fosse a raiz quadrada desse, aí sim, a raiz quadrada desse, que é a mais b ao quadrado, aí daria a mais b. Ok? Isso aí não dá. Bom, então, a gente já fez a lista de exercício, tá certo? E vamos passar para o próximo slide. Tá ok? Que é esse aqui, de números irracionais e reais. Né? A gente já viu que nos racionais, nas frações, né, podem aparecer dízimas, é verdade, mas as dízimas são periódicas, né? Pode aparecer decimais exatos, né? E são as frações. Agora, os irracionais, quem são os irracionais? Que é o primeiro que a gente vai ver. Os irracionais são as dízimas que não são periódicas, né? O número racional é um número cuja representação decimal tem infinitas casas decimais e não periódicas, né? As dízimas periódicas, não. Elas também têm infinitas casas decimais, só que possui uma coerência, uma periodicidade, um período, né? Aqui, a dízima não é periódica, né? Por exemplo, o π, o raiz de 2, o ln de 5, o log de 19 na base 7, o raiz de 3, o e. Não sei se vocês conhecem esse número e. O π vocês conhecem, aproximadamente 3,14, só que tem infinitas casas decimais e não há um período. Esse é aproximadamente 2,71. Ele não é igual, ele é bem aproximado, tá certo? De novo, ele tem infinitas casas decimais, tá certo? Ele tem infinitas casas decimais e não há um período, tá certo? Ele é chamado de número neperiano, assim como esse aqui é logaritmo neperiano natural, e aqui não, é o log na base 7. Perfeito? Esse aqui também é um irracional, porque o resultado é uma dízima, e a dízima não é periódica, né? Tá ok? Aqui tem uma maneira de você achar a raiz quadrada, ou a raiz de qualquer índice, né? De alguns valores. Perfeito? Eles sempre serão formados assim, né? Ó. Se a raiz de enésima de x é um número natural, então ele vai ter uma parte inteira, tá certo? E infinitas casas decimais.
Tá ok? Tá? Aí, ó, esses alfas 1, 2, 3, né, que eu estou chamando aqui de alfa i, pode ser qualquer algarismo, né? E os i's percorrem os naturais. Tá certo? Vamos continuar, tá? Bom, esse número aqui eu posso escrever assim, ó, alguma dúvida? O alfa mais 0,0 alfa 1, 0,0 alfa 2, 0,00 alfa 3, né? Por causa da posição que ele está, né? Da casa decimal que ele ocupa. Então, esse raiz enésima de x pode ser escrito assim. E eu posso pegar, ó, veja que se eu somar tudo, dá uma dízima não periódica. Mas se eu pegar cada parcela separada é um decimal exato. Não é? Então, eu posso transformar em fração. Olha aí. Esse aqui, ó, só uma casa decimal sobre 10. Esse aqui, duas casas decimais sobre 100. Esse aqui, três casas decimais sobre 1000. E esse aqui, com n casas decimais, né? Tá certo? 10 elevado a n, né? Que é um 1 seguido de n zeros. Perfeito? Então, a gente vai usar essa ideia para achar uma aproximação das raízes, né? Apesar da dízima não ser periódica, a gente pode achar uma aproximação das raízes, né? Aqui eu só reescrevi de novo, né? Ó, com potências 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a n. Perfeito? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, ó, de como achar as raízes de alguns valores. Por exemplo, vamos ver como é que faz para o raiz de 3, né? O que a gente sabe? A gente sabe que a raiz de 1 é 1, e que a raiz de 4 é 2. Então, quem é a raiz de 3? Ora, a raiz de 3 é algo entre 1 e 2. Vou escrever aqui, ó. De novo. 1. Aí, ó. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 4. Então, é isso. A raiz quadrada de 3 fica entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Tá certo? Que é o 1 e o 2. Tá? Quando você for fazer isso que está sendo dito aqui, né? Ó, isso aqui é para você achar aproximações. Você faz dessa forma. Primeiro, acha um intervalo onde as coisas estão acontecendo. Então, está entre 1 e 2. Se está entre 1 e 2, o que é que eu sei? Que a raiz de 3 é maior que 1, mas é maior que 2. Então, ela é 1, ele é 1 mais alguma coisa. Digamos que esse 1 mais alguma coisa é um valor de alfa. De tal maneira, ó, que isso aqui seja menor do que 2, né? Claro. Perfeito? Então, esse alfa é um número entre 0 e 1. Perfeito? Esse alfa aqui é alguma coisa que vai variar entre 0 e 1. É um decimal. Para que eu some com 1, né? E fique 1, alguma coisa. Tá certo? Então, é assim que eu vou proceder para achar esse alfa, né? Primeiro eu vou achar, né? Como eu sei que é infinitas casas decimais, então a primeira vai ser como aqui, ó. Eu vou achar a primeira esse alfa 1, né? A primeira casa decimal. Aí depois que eu achar essa, eu vou achar a segunda. Aí depois que eu achar essa, eu posso achar a terceira e assim por diante e nunca acabar, né? Para achar todas, claro, né? Tá certo? Aí é assim que a gente vai proceder. Então, digamos que esse alfa aí, como eu disse, que é um número entre 0 e 1, seja alfa 1 sobre 10, né? Então, isso aqui é como se fosse 0, alfa 1. Então, o resultado não vai ser exato, tá certo? Mas vai ser uma primeira aproximação, tá ok? Aí, vamos lá. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Tá. Então, tá. Né? Então, era 1 mais alfa, lembra que era 1 mais alfa, né? Como isso aqui não é um resultado exato, provavelmente esse negócio vai dar menor que a raiz de 3, né? É assim que eu estou pensando. Tá ok? Aí o que é que eu faço? Como é raiz quadrada, veja bem que raiz quadrada, eu vou elevar os dois ao quadrado. Se fosse raiz cúbica, eu elevava ao cubo. Mas como é ao quadrado, eu vou elevar os dois ao quadrado. Quando eu elevar a primeira parcela ao quadrado, está aqui. Quando eu elevar a segunda, né? Ó, quando eu elevar aqui ao quadrado, né? Ó, eu vou cancelar esse com esse, para dar só o 3. Perfeito? Deixa eu apagar esse excesso aí, que está atrapalhando. Aí, vamos lá. Aí eu vou resolver esse primeiro membro aqui agora, né? Quando eu tirar MMC aqui, né,
já sei como é que soma, né? Aqui é 1, né? Então, ó, o denominador do resultado vai ser 10. 10 dividido por 1 é 10, vai ficar 10 mais alfa 1 sobre 10. Só que é ao quadrado, né? Agora, quando vai levar ao quadrado, eu vou precisar resolver esse quadrado dessa soma, e 10 ao quadrado eu sei que é 100. Tá certo? Né, ó, 10 ao quadrado eu sei que é 100, né? Então, repetindo, ó, aqui embaixo ficaria 100. Não é? Ó? Na verdade, lá. Aí eu pego esse 100 e passo para cá multiplicando 3, né? Ó. Aí 3 vezes 100 é 300. Tá ok? Desta forma aí. Aí 3 vezes 100 é o 300. Aí eu vou ter isso aí. Resolvendo aqui, ó, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo vezes 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o quadrado do primeiro é 100, mais alfa 1 ao quadrado, mais 2 vezes 10 é 20, vai ficar 20 alfa 1. Tá certo? Não, não vou fazer assim, ó. Desculpe aí, desculpe, né? Eu vou substituir valores para o alfa 1, porque eu quero saber quanto é o alfa 1, de tal maneira que o resultado tenha que dar menor que 300, né? Ó. Tá certo? Tá certo? Mas tem que ser o primeiro menor que 300, não pode ser qualquer um. Esse aqui, ó, dá 10 mais 5, 15 ao quadrado dá 225. Talvez esse sirva, não sei, vou testar o próximo, que é o alfa 1 sendo 6. Dá 16 ao quadrado, dá 256. Ó, já ficou mais perto de 300, mas ainda menor. Então, será que não é o 7? 17 ao quadrado vai dar 289. Vamos tentar o próximo. 10 mais 8 é 18 ao quadrado, dá 324. Esse passou. Então, o número que serve é o primeiro, tá certo? Que dá menor que 300. O mais próximo de 300 possível. Tá ok? Ó? Aí, então, ó, a primeira casa decimal vai ser 1,7. Perfeito? Então, o alfa 1 é 7. Encontrei que o meu alfa 1, né, ó, não é 5, não é 6, porque é bem muito menor, e não é o 8, porque passa, o 7, que é o menor, mais próximo de 300. Perfeito? Então, ó, o meu alfa eu vou escrever assim, ó, 7 sobre 10, porque eu estou falando aqui, ó, que o alfa é o alfa 1 sobre 10. Né? Já achei o alfa, então vamos lá. Então, agora eu tenho essa aproximação. Então, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Olha que legal. Tá certo? Vamos achar mais uma casa decimal? Então, agora eu sei que é 1,7 mais um alfa 2, né? Perfeito? Alfa 2 sobre 100, né? Agora o alfa, porque é a segunda casa decimal. Aqui é o alfa 1 sobre 10, a primeira, e aqui é a segunda, né? Aí, substituindo aqui, né? Vai ficar 1 mais alfa 1 sobre 10 mais alfa 2 sobre 10, né? Vai ser 7 sobre 10 e o alfa 2, que eu não sei quanto é, né? 1 mais o alfa 1 sobre 10, já sei que o alfa 1 é 7, e agora eu quero achar a segunda casa decimal. Por isso que é sobre 100. Perfeito? Foi da mesma forma que antes. Vou somar aqui esses dois, porque dá para somar. 10 vezes 1 10 mais 7, 17 sobre 10, mais alfa 2 sobre 100, né? Tá certo? Aí vai ficar 170, né? Ó. Esse aqui já vai dar 17 sobre 10. Vou fazer aqui do lado. 17 sobre 10. Mais o alfa 2 sobre 100. De novo, eu vou tirar MMC, né? Ó. 100 por 10 vai dar 10. 10 vezes 17, 170. Aí 100 por 100 dá 1, né? Vai dar 1 aqui, né? Tá certo? 1 vezes alfa 2 dá o alfa 2. Então, aqui dentro, ó, dá 170 mais alfa 2 sobre 100. Como eu vou levar todo mundo ao quadrado, né? E o quadrado da raiz já foi tirado aqui, né? Aí eu vou continuar. Agora eu vou resolver o quadrado, né? Vou resolver o quadrado. Deixa eu mudar aqui a seta. Vou resolver o quadrado. Aí, ó, esse aqui vai dar 10 mil. Aí o 10 mil vai passar para cá, vai ficar, multiplicar por 3, vai dar 30 mil. E 170 mais alfa 2 ao quadrado. Perfeito, Alice? Agora sim, eu vou escolher os valores. Né? Vou escolher um valor que, somado com 70, dê o mais próximo de 30 mil possível. Né? Eu vou tentar aqui o 2. Ó. Aí vai dar 172 ao quadrado, que é 29.584. Será que esse serve? Não sei.
Vou tentar o próximo, o 3. 173 ao quadrado, 29.929. Pô, esse aqui já deu mais perto, então talvez seja esse. O 2 eu já sei que não é. Vamos tentar o 4. De repente o 4 fica mais perto. Ah, o 4 não dá, ó. 174 ao quadrado dá 30.276. Passa, né? Ó. Então, nosso número é esse aqui, né? Ó. O alfa 2 é o 3, né? Ó. O alfa 2 é o 3. Tem que dar menor que 30.000, mas o mais próximo possível. Perfeito? Ó. Então, nossa segunda casa decimal, né? Você está vendo aqui, ó, é o 3. Né? Ó. Então, ó, nós vamos ter aqui que o alfa é 73 sobre 100, né? Aí vai dar, tá certo? 1 mais 73 sobre 100, né? Se eu quisesse com duas casas decimais, já estaria aí, uns 73. Certo? Se eu quiser uma terceira casa decimal, aí eu repito o processo. Agora vai ser alfa 3 sobre 1000, porque é a terceira casa decimal. Tá certo? Mas, então, nós aproximamos dessa forma. Tá ok? Então, vamos lá, né? Agora, os racionais não são fechados na adição, né? Por que não é fechado na adição? Nós já vimos que os naturais, os inteiros e os racionais, se você pegar dois números natural, o resultado, e somar, o resultado é natural. Dois números inteiros e somar, o resultado é inteiro. Dois números racionais e somar, o resultado é racional. Mas se você pegar dois números irracionais e somar, às vezes dá racional, mas às vezes não. Perfeito? Por exemplo, se você somar raiz de 3 mais raiz de 3, ou raiz de 3 mais raiz de 2, ou raiz de 3 mais raiz de 4, raiz cúbica de 5 mais raiz de 3, o resultado é um irracional. Como aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 3 é 2 raiz de 3, que continua sendo racional. Mas se você tomar, ó, raiz de 2 mais raiz de 9 em 1, você pode fazer aí na calculadora. O resultado vai ser racional. Não vai dar dízima periódica, vai dar sem período, né? Que o período é não periódico. Certo? Mas se você pegasse assim, ó, raiz de 3 mais menos raiz de 3, do simétrico, né? Ó, é raiz de 3 menos raiz de 3, que você sabe que é zero. E zero não é irracional, zero é racional. Perfeito? Né? Por isso que não é fechado na adição. Porque quando você pode somar o número com o simétrico dele, o resultado vai dar zero. Então, não é fechado na adição. Mesma coisa na multiplicação, no produto, né? Ó, ele não é fechado no produto, tá certo? Aqui, ó, faltou escrever produto, me perdoe, tá? Aqui é o produto. Não é fechado na multiplicação, né? Por que não é fechado? Porque às vezes você multiplica, dá irracional, como nesses dois exemplos que nós estamos vendo aqui. Mas às vezes dá irracional. Por exemplo, quando você multiplica raiz de 2 vezes raiz de 3, o resultado é raiz de 6, que é irracional. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3, ei, como é que soma isso? Como é que dá raiz de sexta de 12? Né? Aí você deve fazer como a gente viu ali no irracional, lembra? No racional. Né? Isso aqui pode virar assim, ó. Você tira MMC entre 6 e 2, ó. Entre esse 6, aliás, 6 e 2, e esse 3, entre 6 e 3. Quando você tira, você vai fazer as continhas lá e vai dar 6. Tá certo? Aí você coloca no resultado assim, ó. 6. Perfeito? Aí divide. 6 dividido por 3 dá 2, né? Ó. Perfeito? Ó, nós estamos mudando aqui para 6 agora. Ó. A gente mudou para 6. 6 dividido por 3 dá 2. Aí você pega esse 2 que deu no resultado e multiplica aqui, ó. E multiplica aqui, ó. Perfeito? Na verdade, aqui não, tem que ser aqui, né? Porque lá vai alterar o valor. Tá certo? É como se, ó, eu pegasse aqui, ó, 3 vezes 2 para dar 6, e aqui é 1, né, ó? Aí 1 vezes 2, o expoente, né? Tô falando só o índice e o expoente, para dar 2 aqui. Aí, aqui, ó, como ele já tá, ó, não vai precisar de nada. Porque 6 dividido por 6 vai dar 1. Aí, se eu vou fazer como aqui, eu vou multiplicar por 1, vai continuar o 6. Tá certo? 6 vezes 1. Como eu vou multiplicar 1, ó, aqui também já é 1, aí vai ficar 1 vezes 1. Perfeito? Aí vai dar 3 elevado a 1. Aí, ó, eu posso
como as raízes têm o mesmo índice, eu coloco só uma agora. 2 ao quadrado é 4. E 3 elevado a 1 é 3 elevado a 1 é 3. Aí 4 vezes 3 dá esse 12 que deu aqui. Perfeito? E isso é número irracional. Mas, como eu disse, isso não é fechado na multiplicação, né? Porque eu estou multiplicando. Desculpe aqui ter colocado adição. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9, até que nós sabemos, é 3. E 3 não é irracional, é racional. Perfeito? Por isso que não é fechado no produto também. Então, não dá para... Aquelas propriedades, todas valem. Tá certo? A única que fura é essa, né? Que, infelizmente, não é fechado na adição e na multiplicação, então ele não tem aquela mesma estrutura que tem os racionais. Na verdade, eu esqueci de falar uma coisa, eu vou falar agora. Todo o conjunto que tem todas as operações que nós vimos nos racionais é chamado de corpo, né? Então, ó, os naturais não é corpo, os inteiros não é corpo, tá certo? Os racionais é, porque tem aquelas 9 propriedades mais o fechamento, tá certo? O irracional não é corpo também. Agora vamos ver os reais, tá certo? Então tudo isso foi para falar dos reais, tá? Os reais, na verdade, é a união dos racionais com os irracionais. Você junta tudo, perfeito? Você junta tudo e tem os reais, tá ok? Aí você diz, mas por quê? Porque se você fosse pensar na reta, imagina que aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o menos 1, aí menos 2, menos 3, etc. Aí tem um problema aqui, ó. No caso, se tratasse só dos racionais, todos os racionais estão na reta. Por exemplo, aqui, ó, o meio caminho entre o 0 e 1, nós sabemos que é meio. Tá certo? Ó, se você dividir aqui em 3 partes, esse aqui, ó, é menos 4 sobre 3. Como é que eu sei que aqui é menos 4 sobre 3? Porque se você dividir em 3 partes aqui, ó, aqui é 1/3, aqui é 2/3, aqui é 3/3, que é o menos 1, né? Menos 3/3, então aqui é o menos 4/3. E se você fizer isso, né, você consegue pegar todas as frações, todos os racionais e associar a um local na reta, a um ponto, né? Tá certo? Só que ele não cobre todos os pontos da reta. Tem um ponto da reta, mais ou menos bem aqui, ó. Eu não sei se é exatamente aqui, mas é mais ou menos bem aqui, que não pode ser representado por uma fração, por um número racional, que é justamente o raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,4. Vê? A metade é aqui, né? A metade é aqui, ó. Exatamente aqui, que é na metade, é o 3/2. Aí, esse aqui, ó, é o 1,4. Mais ou menos, né? Porque 1,4 é 14 sobre 10. O raiz de 2 é maior que 1,4. Tá certo? Ó, digamos que ele esteja aqui. Tá meio ruim o meu desenho, mas digamos que ele esteja aqui. Ele não é racional e tá na reta, né? Ele é irracional. Então, ó, quando você coloca todos os racionais, você não completa a reta. Mas quando você coloca todos os irracionais, já com os racionais lá, aí você consegue completar a reta. Aí, quando você faz isso, você tem a reta que nós chamamos de reta real. Perfeito? Quando você pega todos os racionais e todos os irracionais, aí você consegue cumprir todos os pontos da reta. Aí você tem os reais. Por isso que os reais é a união entre os racionais e os irracionais. Tá certo? Mas não pense assim, ó. Se você pegar esse pedaço aqui da reta, que eu vou escurecer mais aqui, ó, só esse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço, você concorda aqui, ó, que não tem nenhum número inteiro aqui, ó, né, ó. Mas com certeza tem números racionais e números irracionais. E não importa o tamanho do pedaço que eu pegue, pode ser grande, se ele for grande, vai incluir
os inteiros, né? Mas eu não quero, tem que ser pequeno. Se eu pegar menor que esse, né? Eu não vou ter nenhum número inteiro e nenhum número natural, né? Aqui. Mas com certeza eu terei sempre racionais e irracionais. Isso faz com que os racionais sejam chamados de denso, assim como os reais. Porque qualquer pedaço da reta, eu sempre consigo números racionais ou irracionais. Então, ambos são conjuntos densos. Tá certo? Aí isso faz com que a reta fique completamente completa. Tá ok? Então, eu posso dizer isso. Ó. Os reais são todos os x, tá ok? Ou ele é racional ou irracional. Aí, existe soma fechada, existe multiplicação fechada, tem elemento inverso, elemento neutro, é associativo, é comutativo, tá certo? Tem simétrico, né? Inverso aditivo e multiplicativo, tem neutro da multiplicação e tem neutro da adição. Por quê? Porque os racionais estão aí dentro. Então, se os racionais estão aí dentro, o 0 e o 1 estão. Perfeito? Todo mundo tem inverso, né? Inclusive, esses caras aqui, tem os caras daqui de dentro dos irracionais, também tem inverso, né? Ele é chamado de corpo, né? E corpo completo, porque dessa forma que ele foi construído, ele é completo, né? Aí aqui, ó, nós vamos fazer o esquema, né? Nós temos os naturais e sabemos que dentro dos inteiros está os naturais, ou seja, os inteiros é maior que os naturais, né? N está contido em Z. Sabemos que Z está contido em Q, né? Tá certo? Ó, isso aqui, ó, foi um pequeno equívoco da minha parte. O Q não está aqui dentro. O Q, ele está fora. Não tem interseção entre o Q e o I. Você me perdoe, tá? Não tem interseção entre o Q e o I. Tá certo? Na verdade, teria que ser dessa outra forma aqui. Deixa eu desenhar aqui, ó. Né? Vou desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho os racionais. Tá certo? O quê, né? Ó, veja bem. Ó, colado nele tá os irracionais. Por que colado? Porque os reais é a união dos dois, né? Ó. Os reais é a união dos dois. E não há interseção entre eles. Tá certo? É assim que tá. Agora o restante está correto, né? Aqui dentro tem um menorzinho, que é o Z, né? E tem outro menorzinho dentro do Z, que é o N, né? Tá certo? É assim que funciona. Tá? Aqui, ó, eles estão colados no outro, não há interseção. Perfeito? Nem fronteira, inclusive. Tá ok? É assim que funciona. Me perdoe aí o lápis, tá? Aqui ó, colocamos até o complexo, né? O complexo tem todo mundo dentro dele, e isso é verdade. Tá? Bom, quantos números há entre 1 e 2? É aquela mesma ideia entre do 0 e 1 que eu coloquei, né? Na verdade, entre o 0 e 1, há infinitos números reais, assim como entre 1 e o 2, entre o 2 e o 3. Na verdade, se você pegar dois números reais, entre eles sempre tem infinitos números, tá certo? Porque R é um conjunto denso, né? Já o Z e o N não são densos, pela explicação que eu dei agora há pouco, né? Tá certo? Olha só, ele tem neutro aditivo e multiplicativo, ele tem simétrico aditivo e multiplicativo, é fechado na adição e na multiplicação, que eu já havia falado, né? Ele é associativo na adição e no produto, ele tem a propriedade distributiva também, e isso faz dos reais um corpo, assim como os racionais, né? São os dois corpos que nós conhecemos. Na verdade, nós conhecemos três, né? Porque a gente já fez ensino médio, né? Os racionais é um corpo, tá certo? Só que não é um corpo completo, né? Não serve para nós fazermos o cálculo. Os reais é um corpo completo, aí serve, é o que a gente vai usar para fazer esse nosso cálculo 1, tá certo? Os complexos também é complexo, ou é completo. E dá para construir um cálculo nele, um pouquinho diferente do cálculo dos reais. Perfeito? A gente vai ver isso quando a gente for ver cálculo avançado. A gente vai ver como é que constrói esse cálculo aí nos complexos, tá certo?
né? E é isso dos reais, né? Então, aqui nós encerramos a aula de hoje, tá ok? E eu já vou enviar a lista para vocês, tá bom? A lista e os slides. Então, vamos parar aqui a nossa gravação, né?